Começando as notícias de hoje pelo mercado financeiro internacional, que finalmente deu as respostas positivas que eram esperadas com o acordo do teto da dívida e com os indicadores de inflação em queda. E mais um elemento para reforçar o panorama positivo ontem foi o dado de que a atividade industrial chinesa tem mostrado resiliência e voltou a crescer. Queria voltar a destacar que uma das preocupações que ronda a economia dos países desenvolvidos é a questão imobiliária, que vem dando sinais repetidos de enfraquecimento. E a cadeia de causalidade é bastante clara. Um aumento da taxa de juros para tentar combater a inflação encarece as prestações dos financiamentos, dos quais o financiamento imobiliário geralmente representa o principal gasto do domicílio, então fica muito caro pagar as prestações cada vez mais elevadas e isso leva a cada vez mais gente sem condições de pagar a prestação, gente que fica inadimplente, gente que acaba sendo despejada, mais imóveis vazios, num círculo vicioso de retração na demanda que acaba por se refletir numa queda dos preços. E esse é justamente o cenário que a gente vê acontecendo no Reino Unido atualmente. Depois da pandemia, com as políticas de transferência de renda e juro baixo, houve uma explosão na demanda por imóveis. O aumento da demanda justificou o aumento de preços e até a recomposição da margem de lucro dos empresários. Vêm os bancos centrais, puxam o freio de mão da economia, elevando as taxas de juro e com isso diminuindo a demanda, aumentando a inadimplência, aumentando o desemprego. Então aqui nesse caso, no preço dos imóveis, a gente consegue observar esse custo do combate inflacionário. O combate à inflação não é um caminho sem custos, não se trata de uma cruzada moral e que a inflação é um mal em si mesmo. A questão é de pesar quem ganha e quem perde na busca da resolução desse problema. Que sim, reconheço que é um problema. Não estou defendendo que a inflação não é um assunto importante, mas sim que é importante que entendamos quem ganha e quem perde com certas políticas de combate à inflação. E espero que o mercado imobiliário inglês exemplifique de maneira clara que o combate inflacionário com o aumento dos juros traz como resultado, por exemplo, mais apartamentos vazios, que as pessoas não conseguem pagar a prestação da casa se os juros da prestação aumentar. E mais um exemplo dos custos das políticas liberais pode ser visto de maneira mais geral nesse dado que mostra que a expectativa de vida nos Estados Unidos se encontra hoje no mesmo patamar de 20 anos atrás. O país perdeu mais de 1 milhão de pessoas para a Covid. E isso está longe de ser o único problema. O principal problema é a falta de acesso das pessoas a tratamentos básicos de saúde, porque qualquer intervenção médica custa caríssimo no país. Por isso, as pessoas acabam postergando, se automedicando, num comportamento que vai resultar numa vida mais curta. Então, os Estados Unidos, não só como a pior expectativa de vida entre os países desenvolvidos, mas com uma trajetória estagnada, que mostra que o modelo americano não tem tido sucesso, nem mesmo quando comparado aos seus pares. Mais um elemento do fracasso do modelo de livre mercado é um envenenamento constante aos quais as populações do mundo são expostas, sobretudo através da ingestão de alimentos. Mesmo empresas grandes, em mercados superreguladores como a Europa, dissimulam, escondem, tentam ludibriar as autoridades para um aumento da produtividade forçado, com custos caindo sobre as costas dos consumidores. Então a notícia é que gigantes do setor químico alemão, como a Bayer, estavam manipulando o resultado de inspeções para esconder o uso de matérias tóxicas para o cérebro de crianças e adolescentes. Não vou me alongar muito porque o próprio jornal promete que esse escândalo pode ser tão explosivo quanto o Dieselgate da Volkswagen. Então vamos acompanhar.
mas eu queria complementar com essa outra notícia que mostra que o mercado de produtos orgânicos está numa crise aguda na Europa. Com a crise econômica e a recessão, mesmo a Alemanha, que é um mercado forte para os produtos orgânicos, teve queda do setor de mais de 3% no último ano. Então, para finalizar os efeitos colaterais das políticas econômicas que nos trouxeram à situação atual, podemos incluir o uso de alimentos cada vez mais cheios de agrotóxicos, porque o empobrecimento da classe trabalhadora, mesmo na Alemanha, não permite mais o luxo, entre aspas, de consumir produtos sem venenos. Passando para a política internacional, ontem o Zelensky participou de uma cúpula europeia de segurança e aproveitou para pedir que o grupo finalmente aceitasse a Ucrânia. As manifestações de apoio não foram muito entusiasmadas e apenas o Macron fez um discurso mais claro de apoio à entrada da Ucrânia na OTAN. Minha leitura dessa falta de entusiasmo vai em duas direções. A primeira é que as perspectivas da Ucrânia não estão muito boas. Se a ofensiva já tivesse deslanchado e tivesse impondo derrotas significativas à Rússia, eu imagino que o entusiasmo seria outro. Mas, sobretudo, eu acho que o entendimento dessa situação parte para uma explicação que eu tenho minhas dúvidas se o próprio Zelensky já entendeu. A intenção da OTAN não é, como pode ser visto nessa hesitação de ontem, tornar a Ucrânia um país membro e comprometer a sua própria segurança para garantir a execução de objetivos militares da Ucrânia. Não, a Ucrânia foi usada como bode expiatório e está sofrendo as consequências sozinha. A Alemanha, por exemplo, não vai declarar uma guerra direta à Rússia para poder bombardear Belgorod ou retomar Bakhmut. O país sabe que isso sim poderia ameaçar a segurança direta dos alemães. Então é uma situação muito cômoda para a OTAN, onde ela vende as armas e deixa com que a Ucrânia arque com todas as consequências. Um outro elemento que mostra a falta de comprometimento dos Estados Unidos com seus parceiros regionais é que a situação na Síria parece cada vez mais se encaminhando para uma completa derrota dos Estados Unidos. A guerra da Ucrânia promoveu uma intensificação dos laços entre Moscou e Teherã. O Putin parece finalmente convencido de que a Europa não deseja relações normais com a Rússia e, por isso, o caminho natural é uma integração cada vez maior com a Ásia. E para estabilizar a região, vários desenvolvimentos têm acontecido nos últimos tempos, permitindo uma desescalada das pressões contra o Irã, permitindo alguns aliados do país, como a Síria, consolidar posições depois das tentativas frustradas de derrubar o governo ao longo da última década. E aqui eu chego ao que eu achei a principal análise do dia. Em primeiro lugar, eu queria destacar que os Estados Unidos convidou a China para uma reunião com os respectivos ministros da Defesa para estabelecer conversas na questão militar no Indo-Pacífico. A China, no entanto, rejeitou o convite e o próprio jornal vai trazer uma reportagem que eu espero ajudar a entender os motivos dessa negativa da China para uma discussão sobre a questão militar no seu entorno. E essa reportagem já começa mostrando que o sentimento das populações que moram perto das bases americanas espalhadas pelo Pacífico é de que os militares estadunidenses estão de volta, que nunca tiveram tantos fardados americanos andando pela região. Então, o motivo da China não querer conversa com os Estados Unidos é porque o país está numa verdadeira corrida armamentista para cercar a China através do que o próprio jornal chama de uma estratégia militar expansionista no quintal da China. A reportagem fala que o presidente Obama foi quem lançou essa ideia de pivô para a Ásia, mas que o presidente Biden relançou o pivô 2.0, dando passos mais decisivos e trazendo os europeus para jogarem esse jogo na região. Essa doutrina do pivô 2.0 está baseado numa estratégia de criar uma presença mais letal no Pacífico, mas de maneira que essa presença seja distribuída pela região e ágil.
Então eu já vou aproveitar e pular para a conclusão desse artigo, que volta a explicar de fato o que significa essa doutrina dos Estados Unidos para a região. Em primeiro lugar, os Estados Unidos quer dividir as contas com os países membros da OTAN, ficando no papel de planejador das operações que seriam executadas pelos seus aliados, inclusive os europeus. A proposta é de que existam planos conjuntos, articulados pelo Pentágono, mas que coloque todos os países na disputa. E aí, a própria fonte do jornal admite que esse é um comprometimento que vai um pouco longe demais até para os aliados dos Estados Unidos. E quais seriam esses aliados que os Estados Unidos querem envolver num conflito contra a China? A gente pode perceber, olhando para esse mapa, que a rede de influência americana não é desprezível. E ele fez avanços militares nessas ilhas do Pacífico, como as Ilhas Marshall, Micronésia e Palau. Mas os 3 grandes passos nessa militarização do Indo-Pacífico estão assentados em primeiro lugar, no Acordo AUKUS, entre Reino Unido, Estados Unidos e Austrália, para basear uma frota de submarinos na costa ocidental da Austrália e patrulhar, principalmente, a região do Mar do Sul da China. O segundo grande passo foi a ampliação do uso das bases militares das Filipinas, que é ex-colônia dos Estados Unidos e tem uma posição estratégica na porção oriental do Mar do Sul da China. E, por fim, o que é considerado como principal elemento da escalada militar atual, o rearmamento, exemplificado pela venda recente de 400 mísseis Tomahawk do Japão. Apesar de atualmente os governos desses aliados estarem em sintonia, embarcando nessa militarização americana, o cenário não é nada fácil para os Estados Unidos. Altos funcionários do governo americano admitem que ainda levaria anos para desenvolver um sistema militar no Pacífico capaz de rivalizar com a China na região. As críticas também avançam nas questões econômicas, onde essa militarização excessiva só prejudica o desenvolvimento econômico global e, portanto, do próprio Estados Unidos, que mantém uma dependência tecnológica cada vez maior da China, que já é, há muitos anos, a maior produção industrial do planeta. E, por fim, uma pergunta que um mínimo de pragmatismo exige. Seria possível para os Estados Unidos, que já está envolvido em uma guerra contra a Rússia, abrir uma nova frente contra a China? Os Estados Unidos acreditam que ele próprio não sofreria os problemas econômicos que uma guerra mundial em 2 frontes traria? Então, para finalizar essa discussão por hoje, eu queria mostrar em primeiro lugar a resposta da China, que quando convidada para discutir a corrida armamentista no Pacífico, ela responde convidando o empresário americano, o Elon Musk nesse caso, para visitar o país. A mensagem é clara: vamos falar de negócios. A guerra não vai ser um bom negócio para ninguém. E aos outros países que os Estados Unidos querem envolver no conflito, como Japão, Austrália e Filipinas, eu sugeriria que estudassem bem o caso do Zelensky, que é um ótimo parceiro para comprar armas e para ficar na linha de frente, mas que na hora em que a artilharia russa entra em ação, é sobre a cabeça dos ucranianos que caem as bombas.